A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Mais uma vez eu gostaria de convidar você para nós juntos meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. Nesta feita vamos estar meditando no livro Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Vamos ler o versículo de número 20, mas vamos ler a partir da parte B do versículo. Depois você vai entender o porquê. Diz assim o capítulo 15 de Lucas, versículo 20, a partir da parte B até a parte final do versículo. Diz assim: E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa é a parte que a gente vai estar meditando. Essa parábola conta a história, ela é muito conhecida, conta a história de um pai com seus dois filhos. Em um determinado momento, o filho mais novo chega para o pai e pede parte da sua herança, manifesta o desejo de sair de casa, embora de casa. E embora o seu pai não tenha lhe feito nenhum objetivo, né? A história conta que o pai, ele realiza ali aquele desejo de seu filho, e assim sucede a história. O filho pega parte da sua herança e vai embora de casa, sai do convívio do seu lar, com sua família, com seu irmão, achando que encontraria algo melhor lá fora, né? E a Bíblia diz que essa visão deste moço não corresponde às suas expectativas. Ele começa a passar por muitas dificuldades, como é comum aquele que sai da casa paterna, do convívio com os irmãos, e vai só em decadência, só sofrendo decepções, até chegar ao ponto de arrumar um emprego para o seu sustento, apacentando porcos, que era uma situação muito humilhante para um judeu. Essa história acontece num contexto judaico. Então, para um judeu, cuidar de porcos era o último grau da humilhação. E esse jovem foi para este lugar, pois já estava tomado por fome, pela miséria. Mas eu quero com você analisar, mesmo que rápido, duas visões diferentes aqui, duas situações diferentes. Por isso que a gente leu a partir da parte B do versículo 20 do capítulo 15. A primeira visão é a visão do pai. O pai, quando a parte do versículo diz que o pai o viu ainda de longe, não sei se você percebeu, isso retrata a visão de alguém que está ansioso, que está aguardando a volta do filho. A primeira coisa que eu quero pontuar dentro dessa mensagem, dessa reflexão nesta hora, é que não importa. Eu quero falar para você que está distanciado, você que vive o mesmo contexto, um contexto parecido com o deste jovem. Por algum motivo você saiu da casa do pai, por algum motivo você achou que encontraria felicidade, encontraria algo melhor fora da casa do pai, e chegou numa situação que você hoje percebe que você fez a escolha errada, mas a distância, como ela foi grande, ela tem se aumentado a cada dia. Você às vezes acha que vai ser difícil, que você não vai achar mais ninguém que lhe ama. Essa visão do pai, vendo o filho ao longe, vai mostrar esse amor do pai. O pai que almeja, o pai que espera a volta, o pai que se alegra com a volta, o pai que está observando todos aqueles problemas vividos pelo seu filho, e com o coração doído, o coração triste, aguardando a volta, o retorno. Então eu quero pontuar isso para você neste momento. Você que está afastado, existe alguém sim que te ama e está aguardando a tua vinda, que está esperando, contando os minutos
para a sua vinda. Então, muitas pessoas caem nessa frustração de achar: eu fui muito errado. Veja só o que achou aquele mancebo. Ele disse: olha, quando eu me encontrar com o Pai, eu tenho um discurso pronto. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor e não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai esqueceu todo aquele discurso preparado, todo aquele discurso que muitas das vezes você tem preparado para o retorno, ou todos aqueles empecilhos que aparecem impedindo o teu retorno. O pai não considera nenhum deles, porque a Bíblia diz que em meio ao discurso daquele filho, o pai rapidamente como que corta aquele discurso, aquela justificativa, porque não há justificativa para se abandonar o Pai. Não há justificativa para sair da casa do Pai. E para o retorno, só basta o coração aberto. Então, uma coisa que eu quero pontuar é essa visão do Pai. O Pai ama, o Pai espera. E a outra visão, para a gente terminar, é a visão do filho, que eu já pontuei aqui. A visão do filho, quando ele se encontra no mais profundo abismo, a Bíblia diz que ele pensa consigo mesmo, e é esse pensamento que você deve se armar, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele diz assim, olha, ele lembra da casa do Pai. A mente dele retorna e ele começa a lembrar dos privilégios, das alegrias que ele passava na casa do Pai. A casa do Pai é perfeita? Não, não é perfeita, porque ela é composta por homens imperfeitos, mas lá é o melhor lugar para se estar. E ele diz, olha, quantos trabalhadores, quer dizer, olha o que ele pensou, eu sou filho. Quantos trabalhadores de meu pai, eles vivem com fartura de pão, e eu aqui, sendo filho, estou padecendo. Olha só a sua situação, você sendo filho do Rei dos Reis, padecendo. A reflexão que ele fez é algo que eu quero pontuar nesta tarde. Partiu dele, ele lembrou da casa, lembrou de tudo aquilo que ele tinha na casa do Pai. Era perfeito? Não, não era perfeito, mas tinha o amor do Pai. A casa de Deus é perfeita? Não é perfeita, mas tem o amor de Deus que te ajuda, que te cobre, que te ergue. Então, esse mancebo, ele lembra deste amor vivido na casa do Pai. Aí ele toma uma decisão. Preste atenção que a decisão é tomada consigo mesmo. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Conta-se na biografia de um ídolo do rock dos anos 80, dos anos 60, me parece, Elvis Presley, que foi um homem criado na igreja, criado debaixo dos ensinamentos bíblicos. E em certo momento da vida dele, ele se distancia e vai embora da casa do Pai. E segundo a história que muitos conhecem, ele se envolve em bebidas, em drogas e acaba por ser um dependente químico. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que, segundo algumas pessoas próximas, dizem que um momento da vida, uma pessoa próxima dele fez o apelo para ele, ofereceu a Jesus para ele, dizendo, Elvis, retorne para os caminhos do Senhor. E ele responde dizendo, olha, eu perdi o caminho de volta, não tem mais como eu voltar, eu não consigo voltar. Eu pontuo nesta hora mais uma vez. Aquele moço, ele diz, olha, levantar-me-ei e irei ter. Quer dizer, ele tinha o caminho, ele conhecia o caminho, conhecia a casa do Pai. Então você, em nome de Jesus Cristo, talvez você esteja afastado, talvez você esteja decepcionado, frustrado, mas em nome de Jesus, relembre da casa do Pai, da caminhada, das alegrias, do caminho. Lembre-se do caminho da casa do Pai. Existe uma história fictícia aí, passada em filmes ou até mesmo na literatura, da Alice no País das Maravilhas. Isso, não sei se você percebeu, se você viu ou se você leu essa literatura. Tem um momento onde a personagem Alice está perdida e ela pede opinião a um mago representado lá por um gato, na história representada por um gato, e ela, perdida totalmente de casa, ela chega para aquele gato e fala assim, qual o caminho eu devo seguir? Ele diz assim para ela, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Mas eu quero te dizer nesta hora, esse aí é o argumento satânico
pânico. Muitas das vezes você está pensando, você que já conheceu o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode estar por um momento perdido, mas você é um filho que vai retornar, porque aquele pródigo lembrou do caminho. Lembre-se do caminho, o Pai te espera, a igreja, a mãe te espera. Retorne, largue esses vícios, esses problemas que você está enfrentando aí, essa decepção, essa frustração, essa mágoa com o irmão. Muita gente afastada dos caminhos do Senhor porque se encontra magoado com algum irmão, magoado com a direção da igreja, magoado com líderes. Larga, deixa essa mágoa, perdoe e retorne. Olhe aí dentro, o Senhor vai te apontar o caminho da volta. Você pode estar por um pouco de tempo meio desorientado, mas o Senhor vai te orientar para você retornar para os caminhos do Pai. Aí talvez nesse momento o seu pensamento, a sua dúvida será: mas será que com tudo que eu fiz, a situação que eu estou, alguém vai me esperar? Primeiro, o Pai te espera, Ele te vê de longe. Segundo, a igreja mãe te abraça e te põe de novo no caminho do Senhor. Então, essa é a meditação que eu gostaria de fazer com vocês nesse momento. Continue orando, vamos orar pelos desviados, pelos afastados. E se você quiser voltar para os caminhos do Senhor, retorne hoje, vai para a igreja hoje, não há lugar melhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Talvez amanhã você não tenha mais tempo, talvez depois dessa mensagem você não tenha mais tempo. Não estou te praguejando, mas é a realidade da nossa vida. Hoje estamos aqui e daqui a pouco podemos não estar mais. Jesus te ama, Jesus te espera. Retorne para os caminhos do Senhor. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém.